Boa noite, meus amadinhos. Bom dia, boa tarde, pessoal que vê gravado. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Nossa live 38. Vamos falar hoje de uma desculpa universal que é não tenho tempo. Vou deixar vocês devagarinho entrando para eu falar ao vivo com o maior número de vocês, né? Vocês conseguem me ouvir e me ver bem? Dá aquela compartilhada marota aqui. Boa noite, Ana. Edu, boa noite. Que bom que estão me escutando. Eu ia fazer com fone, aí ficou ruim fone, ficou parecendo que tava abafado. Boa noite, Edu. Chamando um pessoal preguiçoso aqui. Prometo que hoje eu não vou demorar. Leuci, boa noite. É bom desligar essas notificações aqui para não ficar pitando. Bueno, vamos lá. Eu vou falar, eu ia esperar o pessoal do Alcatel chegar, mas acho que eles estão esperando no grupo lá. Lu, bota lá pro pessoal do Alcatel o link no grupo lá. Só porque daí eu começo, depois fica repetindo, fica perguntando e fica repetindo, sabe? Senão eu vou começar assim mesmo, depois eles vêm gravado. Só ver lá deles se movimentarem. Eu mandei o link só do perfil lá, não avisei a hora que ia começar. Camila querida, boa noite. Vou esperar só mais um minuto, tá? Hoje eu vou falar... Estamos escutando bem, né? Hoje eu vou falar pra vocês sobre uma desculpa universal que depois do vitimismo, ela é... Eu acho que... Dependendo do nível, essa é uma desculpa que no vitimismo ela funciona também. Mas quando eu tiro o foco da dor e do autoflagelo, eu trago essa desculpa para a segunda. Acho que a segunda é a desculpa mais importante que a gente pode ter, que é de não ter tempo. Tá? E não ter tempo, não tô fazendo joguinho dizendo que não ter tempo é questão do dinheiro lá. Não tem nada a ver não, tá? Mas como é que funciona? A segunda desculpa universal, ela serve para nós justificarmos uma inoperância ou justificarmos que algo não é a nossa prioridade. Eu gosto muito de uma fala que o Mário Sérgio Cortella tem, que ele diz que a forma de lidar com a prioridade, ela vai de acordo com a necessidade. Não são bem essas as palavras, mas ele diz assim: convida o amigo para correr várias vezes e ele não vai correr. Ele dá sempre uma desculpa, ele dá sempre um migué, ou ele até começa, mas não tem afinco.
deixa os anos passarem até esse amigo, de repente, por maus hábitos, né, alimentares e quase nenhum exercício físico, acaba tendo um problema do coração. E aí, quando ele tem esse problema do coração e quase morre... Nossa, tô engasgado. Ele tem esse problema do coração e quase morre. Uma pessoa que nunca caminhou antes vai começar a caminhar às 5 horas da manhã. Ela começa a arrumar tempo. Ela vai achar tempo para fazer a caminhada. Então, sempre que a desculpa é não tenho tempo, eu subjetivamente trago, Fábio, boa noite, Liz, boa noite, Bruna, boa noite. Eu trago a desculpa, né, como se fosse o foco, de não é minha prioridade agora. Ou eu não sei o quanto eu verdadeiramente preciso disso. E aí tem uma coisa muito massa, que é a questão de nós não entendemos, às vezes, qual é a necessidade que nós temos de determinadas coisas. Por exemplo, nós comumente criamos um comportamento que a gente chama de... É como se fosse assim, ó, é um superpoder que todo ser humano tem, que é de criar uma super preocupação, tá? Super preocupação, o nome acho que é super preocupação de defensiva, tá? Ou super preocupação defensiva, que é quando o ser humano ele vai deixar tudo para a última hora. Tá? É o que a gente chama no TDAH de miopia temporal, né? Que o pessoal tem, devido às ações pouco dopaminérgicas, tem baixíssima inclinação em manter a disciplina ou fazer... Paty, boa noite. Prometo que hoje não vou te chamar para uma live do nada. Quem faz isso é o mal educado do Marcelo, tá? Mas pessoas que não têm... ou que tem baixo engajamento, né? Pouco nível de percepção de recompensa nas dinâmicas, acaba que terceiriza isso e deixa sempre para depois. A questão do tempo, a questão da desculpa do tempo, ela faz com que a gente crie esse holograma, essa desculpa neurótica nossa de dizer que não temos tempo para aquilo que não é ou que não faz sentido. Jonathan, boa noite. Para aquilo que não faz sentido objetivo para nossa existência naquele período de tempo, tá bem? É o exemplo que eu dei que o Cortella fala. Nós temos ali uma perspectiva de que o nosso amigo, a gente sempre convidou ele para correr, para fazer exercício, e ele nunca quis, né? Até um dado momento, onde os anos vão se passando, ele tem um problema de saúde e ele não tem outra escolha a não ser se cuidar, senão ele vai evoluir para óbito, né? E aí ele tem a prioridade agora de sobrevivência. E quando a gente entende que algo é de fundamental importância, né, ou de importância vital para a nossa manutenção da vida, né, nós botamos aquilo como a principal coisa. Um exemplo torpe que eu posso dar para vocês: ninguém se afogando vai pensar em comer. Entende? Ninguém fugindo, sei lá, de um cachorro bravo ou perdido num bosque, numa trilha, aqui em Floripa tem muita trilha, perdido numa trilha, vai ficar pensando em boleto para pagar. Entende? A pessoa vai focar naquilo que é mais emergencial. E assim nós somos no decorrer da nossa vida. Nós criamos uma manutenção extremamente disfuncional, onde nós terceirizamos ao máximo a nossa responsabilidade, o nosso protagonismo, para que a gente consiga fazer só, por causa dessa miopia temporal, né, só na última hora, só literalmente na super preocupação defensiva. O que é isso? Para que serve esse nome? Isso é quando nós deixamos tudo para última hora e a gente faz tudo correndo. Ou a gente só pensa depois que deu o BO. Ao invés de a gente lembrar da primeira regra da vida adulta, o pessoal que me acompanha há mais tempo está bem vacinado, o pessoal da Alcateia tá tatuado isso aí, né? Primeira regra da vida adulta é preparar-se para o pior. Essa primeira regra da vida adulta, ela não é só para que tu fique mentalizando ou visualizando uma situação catastrófica e faça com que tu te preocupe em todos os pormenores para tu fugir daquela dor. Boa noite, Ida. Boa noite, Dai. Tá bem, Daiane? E aí o que acontece? Quando nós temos essa super preocupação defensiva, é quando chegou no limite, chegou no nível onde eu não posso mais, e eu preciso, não posso mais postergar, né? E eu preciso, né, de uma forma imperativa agora, fazer o que precisa ser feito.
No caso da saúde, quando a pessoa negligenciou a alimentação, negligenciou a rotina, negligenciou o exercício físico, inevitavelmente um problema de saúde vai fazer com que ela se coloque, ou coloque, né, o cuidado físico, o cuidado da manutenção da vida de forma prioritária. No decorrer da vida, a gente vai terceirizando muito isso. Eu não estou falando só sobre a questão do cuidado da vida para sobrevivência, tá? Eu estou falando do aspecto amplo. Eu sempre gosto do aspecto amplo, porque o que acontece? Essa questão de nós olharmos para o aspecto amplo traz para a gente o nível e a consciência da autorresponsabilidade que nós precisamos para começar a empregar o mínimo esforço para fazer o que precisa ser feito. Então, entender a primeira regra da vida adulta é fundamental. Essa primeira regra, ela não fala sobre questões catastróficas ou só de ansiogênicas. Ela vai falar sobre eu criar uma antecipação. Tá? Tem um vídeo meu que está estourado aí, vocês viram? E basicamente é 3 atletas, não porque tem um que é piloto, né? Mas piloto de caça, um piloto de MotoGP ali, e tem uma moça que é do Karatê, se eu não me engano. São 3 pessoas que provavelmente são muito bons naquilo que fazem, e eles têm uma prática que eles estão fazendo no vídeo, e eu botei ali uma pergunta, né? O que será que eles estão fazendo, né? E esse vídeo ele fala sobre mentalização, sobre a visualização. A primeira lei é sobre isso. É sobre nós entendermos que a visualização ela serve para que a gente anteveja pormenores técnicos e também a gente se projete, faça uma pré-cognição. Né? A gente cria uma antecipação de um cenário. E não é sobre a manutenção da desculpa. Quando eu penso na questão não tenho tempo e eu não tenho um horizonte temporal que aquilo vai fazer sentido para mim, eu não sigo, eu não faço. Não tem tipo algo que eu vá fazer que não esteja havendo sentido. Tudo aquilo que eu faço, todos nós seres neuróticos aqui, nós ser humaninhos, nosso primatinha interior vai fazer sempre com que a gente economize energia. Então não é óbvio que eu vá querer fazer exercício físico todos os dias, correr todos os dias, cuidar da alimentação todos os dias e parar. Até que isso vire um hábito, eu preciso romper com a inércia de entrar em movimento e me colocar à disposição desse novo comportamento. Então eu tenho que, até a consolidação desse novo comportamento, até ele virar um hábito, eu preciso, em doses homeopáticas, mas diárias e constantes, reforçar esse comportamento. A desculpa do não tenho tempo, ela é reforçada depois do vitimismo. O que acontece no vitimismo? O vitimismo, ele serve para que nós tenhamos uma forma extremamente refinada de punir o papai e a mamãe. Todo vitimista, no fundo, ele está dizendo ali nas entrelinhas que em algum nível o pai ou a mãe não foi suficiente para eles para passar as skills necessárias, as habilidades necessárias. Né? Léo, estou fazendo uma live que nós estamos falando, é a live 38 da Alcateia que eu estou fazendo aberto aqui. Nós estamos falando sobre a segunda maior desculpa da humanidade, que é não tenho tempo. Tá? E eu estou explicando para o pessoal que a segunda maior desculpa da humanidade, ou a segunda maior dor da humanidade, vamos botar assim, é dizer que não tem tempo porque não é uma prioridade, porque não se vê sentido naquilo que tem que se fazer. Então, por exemplo, eu sou terapeuta. Uma pessoa que vai buscar o meu trabalho, ela já passou por uma série de dores até chegar num nível que ela precisa de um processo que vai trazer resultados rápidos, de forma assertiva, de forma consistente, que ela vai aprender a fazer sozinha, ela não vai ficar dependendo sempre de um terapeuta. Aí ela me procura. Antes disso, de repente, ela poderia até ouvir falar do meu trabalho, mas ela não ia ver sentido nisso. E aí, em último caso, até se eu chegasse para ela, conversasse com ela e oferecesse o meu trabalho, ela iria dizer, não tenho tempo. Então é natural, quando a gente não vê sentido naquilo, que a gente evite. Por exemplo, cuidar da alimentação, evitar fazer o exercício físico por preguiça. Né? E aí a gente tem uma série de coisas que a gente vai empurrando com a barriga, que a gente vai se afastando do que deve ser feito, com essa desculpa de não ter tempo. Então, por exemplo, eu estava falando sobre a super preocupação... Tá, mas assim, ó, vê gravado depois qualquer coisa, e claro que tu não entenderes, tu pode perguntar tanto aqui na live quanto no direct depois, eu sempre respondo todo mundo. E aí o que acontece? Quando eu crio o comportamento da antecipação, eu diminuo aquilo que é a super preocupação defensiva, que é eu só fazer aquilo depois que estourou. Por exemplo,
A gente tem mania de trabalhar e a pessoa só trabalha um dia depois do outro. Ela não está preocupada com o futuro, com a aposentadoria, ela não está preocupada como ela vai, sei lá, de repente num momento de crise ela vai estar. E aí ela vai trabalhando sempre naquele dia. Se ela precisa de 100 reais por dia, ela ganhou 150, ela já vai trabalhar meio turno no outro dia. Tá? E isso é uma forma da gente não criar antecipação, da gente não entender a regra número 1 da vida adulta. E a regra número 1 da vida adulta é preparar-se para o pior. E esse contexto que eu trago de preparar para o pior não é no conceito de ser catastrófico, mas é sobre eu antever um comportamento, inclusive, de proteção, de autoproteção. Como que acontece isso? Quando eu tenho a autorresponsabilidade associada com a coerência no que eu estou fazendo, eu primeiro tenho que entender que eu preciso de um corpo saudável, de uma mente saudável e de um espírito fortalecido. Então eu preciso cuidar do meu desenvolvimento físico, mental e espiritual. A gente entende que em fases da vida eu não posso não ter tempo para isso. Né? De repente eu estou no meio da graduação, uma correria, ou estou buscando uma formação, uma promoção de cargo, e eu tô, fazendo tudo, entregando a vida para bater as metas e tal, e aí eu não tenho tempo por determinado período para me entregar, sei lá, a minha filosofia religiosa, ou sobre, para olhar para algumas dores que no caminho podem aparecer. E aí o que acontece? Quando nós temos essa pré-indisponibilidade, nós temos ao natural uma capacidade de conservação de energia. O nosso sistema nervoso ele tem duas grandes funções, que é se aproximar ou buscar prazer e se afastar da dor, fugir da dor. Tá? E aí a tendência é que eu tenho, quando eu sou uma pessoa que é pouco consciente de mim mesmo, né, quando eu tenho pouco autoconhecimento, é que eu seja uma pessoa que é muito levado e muito influenciado pelo meio. Isso faz com que eu adote comportamentos, faz com que eu não consiga manter uma consistência na minha dieta, nos meus estudos, no meu desenvolvimento no geral, tá? Na minha religiosidade. Né? Nossa, mas eu tenho que ir, sei lá, na igreja, mas eu tenho que ir lá na Umbanda, mas eu tenho que ir lá na Ayahuasca, mas eu tenho que ir lá na... Aí sempre tem um mais eu tenho e aí vai deixando para depois. Até acontecer... Viviana, boa noite. Lu, boa noite. Até acontecer algo que este algo chacoalha com a minha vida e eu disse, nossa, peraí, agora eu preciso botar isso em voga, agora eu preciso ser autorresponsável e colocar isso na minha frente. E aí isso vira uma prioridade. Até virar uma prioridade, eu tenho essa segunda maior dor do ser humano, que é dar a desculpa, né, de que eu não tenho tempo. Só vai ser o tempo, ou só vai ser chegada a hora quando tu ver sentido naquilo. Então não adianta, por exemplo, a pessoa que começa a me seguir agora e vai olhar para a questão do desenvolvimento físico, mental e espiritual que eu trabalho aqui, e ela não vê coerência nisso, cara, ela não vai achar nem graça do que eu falo. É um rolê completamente diferente. A gente vai falar sobre crescer, sobre se desenvolver, sobre dores. O cara que vai chegar muito fechado aqui, cara, ele não vai absorver. Então é bom que ele só participe quando fizer sentido. Entende? E aí, isso é comum para todas as áreas, tá? Enquanto tu não vê sentido naquilo, tu não faz aquilo de forma fluídica. Quando eu tenho a consciência da primeira lei, primeira regra da vida adulta, eu tenho a autorresponsabilidade para determinar quais são os passos que eu vou adotar para fazer aquilo. No geral, a gente vai, por exemplo, criar a partir de um período estressogênico muito grande um comportamento que justifique eu não estar fazendo aquilo. E o que acontece? Quando eu não encontro base, ou eu não encontro sentido para fazer aquilo, a tendência é que eu vá negligenciar o comportamento. E aí, sei lá, se eu quero desde um comportamento de hábitos de leitura até o comportamento de fazer exercício, de cuidar da alimentação, eu não consigo engajar no processo de criar, de consolidar esse comportamento e fazer ele virar um hábito se eu não vejo sentido naquilo. Por isso que tem pessoas só quando estão lá dobrando o cabo da Boa Esperança é que elas vão pensar em, nossa, agora eu tenho que me cuidar fisicamente, ou agora eu preciso parar com o tabagismo, ou agora eu preciso fazer um exercício, agora eu preciso diminuir o doce. Por quê? Porque vai criar uma resposta de luta ou fuga. Nós temos duas bolinhas no centro daqui da nossa jaca que ela serve como se fosse o sinal de alerta, de perigo, de atentado contra a nossa vida,
que tem o nosso sistema nervoso central, que são as amígdalas, tá? E as amígdalas cerebrais, tá? Porque isso aqui é tonsila palatina, essas daqui, tá? Essa que eu tô falando, a amígdala é do meio da cabeça aqui. Duas ervilhinhas. Elas servem para antever o medo, e elas vão liberar norepinefrina, vão liberar adrenalina, vão fazer com que as nossas glândulas suprarrenais comecem a liberar toda uma cascata de neurohormônios, e a gente faça uma reação de luta ou fuga. Tá? E pode ser três funções, pode acontecer: luta, fuga ou paralisia. Tem a pessoa que vai ficar em choque e não vai conseguir fazer nada, tem a pessoa que vai lutar ou fugir. Tá? E o que seria lutar ou fugir no mundo moderno agora, né? Não é mais fugir de um dente de sabre. Hoje pode ser um boleto. E aí o que eu falo sobre a super preocupação defensiva é que a pessoa só vai fazer algo quando o boleto chegou. Ela não se anteveu antes do boleto chegar, ela não se preparou, sei lá, antes de fazer a compra, ou ela não se preparou, sei lá, para o inverno, ela não se preparou para uma dificuldade financeira, ela não poupou aquela gordurinha para o momento de precisão, entende? É muita loucura o que eu tô falando, vocês estão conseguindo pegar? O que é aquilo das mãos? O das mãos ali que eu falei do vídeo é em relação à visualização. Eu vou começar a falar mais com vocês, amanhã já tem um post programado para entrar sobre visualização, eu ensino no post a fazer. Se tu quer saber mais, tu vai... Me chama no direct que eu te passo o link da live que eu fiz. Eu fiz uma live na quinta-feira sobre mentalização. E ali eu ensino como fazer visualização. Perfeito? Pegou na melhor parte. E aí o que acontece? Quando eu tenho essa... agora começou a chegar os lobinhos, é bom, né? Povo preguiçoso esse. Eu pedi pra Lu avisar lá no grupo, que eu entrei direto aqui e não avisei. Mas quando eu tenho o comportamento de buscar aquilo para eu crescer, de buscar aquilo pelo meu desenvolvimento físico, mental e espiritual, a tendência é que eu tenha engajamento, um engajamento facilitado no novo comportamento. Seja de leitura, de oração, de meditação, de exercício físico, né, de alimentação. No geral, todo ser humaninho ele usa essa desculpa do não tenho tempo para fazer com que a autorresponsabilidade dele seja terceirizada por algo que para ele não é o sentido agora. Entende? Então, boa noite, Matheus. Então, se não faz sentido para a pessoa estar disponível para o seu desenvolvimento e se colocar, sei lá, para fazer um exercício físico, cuidar da alimentação, cuidar do seu desenvolvimento físico, mental e espiritual, tá? Ela vai dizer que não tem tempo. Mas só quando precisa, sei lá, daqui a pouco tem um acidente, vai para o hospital, aí começa a rezar, começa a orar, começa a acender incenso, vai no centro espírita tomar passe, vai na casa de ayahuasca, vai no... Sabe, sempre tem, mas teve que precisar. E o que eu quero convidar vocês a partir de hoje a fazer é, não deixe estourar para tu olhar isso, entendeu? Não deixa dar o problema lá com diabetes, não deixa dar o problema com gordura no fígado, não deixa dar o problema das dores nas articulações. Começa a fazer o exercício físico, começa a cuidar da tua alimentação, começa a cuidar do teu sono, faz uma boa higiene de sono. Eu tenho live lá no YouTube só sobre sono, procura lá no canal. Não sabe como é que entra no canal, vai lá no link da bio e tu vai entrar naquele linkzinho, vai ter tudo ali, inclusive tem o módulo 1 inteiro lá do curso para tu fazer. Mas o que acontece? Boa noite, professor Maurício. O que acontece? Quando nós vemos sentido em algo, eu coloco aquilo como propósito é proponer, de pôr na frente, e quando aquilo está no meu propósito, aquilo faz sentido para mim, é que eu vou fazer o que precisa ser feito. Antes disso, eu preciso fazer jus àquele ditado. Ou eu vou pelo amor ou eu vou pela dor, né? Então, tem algumas pessoas que elas vão precisar ter problema de saúde até começar a se cuidar. Tem pessoas que vão precisar de uma ajuda inexplicável que não vai ser pela ciência e ela vai ter que se aproximar de um desenvolvimento, sei lá, mediúnico, de um desenvolvimento espiritual, de alguma ordem, para ela ter como esteio no desenvolvimento dela a espiritualidade. Tá? E tem pessoas que elas vão precisar disso. Mas o que eu convido vocês a partir de hoje a fazer é não espere estourar. Te coloca à disposição para olhar para a tua vida e fazer francamente uma análise. Eu estou onde eu gostaria de estar? Eu estou no corpo que eu gostaria de estar? Porque eu sou
Esse corpo é resultado da minha forma de pensar, sentir e agir. Se eu não tenho essa mínima coerência, se eu não estou disponível para olhar isso, e aqui eu não estou falando com criança, eu estou falando com adultos, que não entender pergunta e eu estou aqui para responder, e que se eu não souber, eu vou pesquisar e vou te trazer a resposta. Mas assim, eu não tenho como trabalhar com pessoas que vão se colocar indisponíveis para olhar para alguma dor. Se hoje tu tens o corpo que tu tens, se hoje tu tens as crenças que tu tens, se hoje tu tens a vida que tu tens, é porque essas três coisas, elas estão ditando a tua forma de pensar, sentir e agir. O teu corpo, ele é reflexo da tua forma de pensar, sentir e agir. As tuas crenças, elas moldam e manipulam, inclusive, o teu corpo e a tua forma de pensar, sentir e agir. Então, é muito necessário que tu te coloque no protagonismo da tua vida para que tu consiga olhar para essas dores. E olhar para a dor não é coisa de criança, cara. Não é para todo mundo, é só para quem quer. É realmente só para quem quer. Porque olhar para as dores é se colocar numa posição de vulnerabilidade. É onde tu vai perceber que tu não és a última bolachinha do pacote. Na realidade, tu vai perceber que tu é só mais uma bolachinha. E cara, tá tudo bem, e é melhor que seja assim. Porque aí tu vai lembrar de que tu tem que cuidar do teu recheio e não do recheio dos outros. E tu tem que fazer coisa por ti primeiro. Depois pelos teus. E então assim pelos outros. Inclusive é tema da vivência que nós vamos fazer no dia 5 de julho, agora já mês que vem. Uma vez, um dia inteiro, onde vai estar eu, o Marcelão e o Vitor. Nós vamos falar sobre essas dinâmicas, sobre o caminho do meio. Como a gente está num mundo que está muito polarizado, muito nos extremos, nós vamos hoje não, né? No dia do evento, nós nos unimos e começamos a concatenar as nossas ideias para que a gente, no hoje, conseguisse criar um caminho do meio para auxiliar as pessoas no seu desenvolvimento físico, mental e espiritual, sem militâncias, sem pragmatismo, sem fazer com que a pessoa fique refém de algo que não seja só o comportamento dela e a própria predisposição que ela vai ter de melhorar. Então vai ser um dia, tá ficando muito legal, tá ficando muito top. Eu não vou dar muita spoiler, mas quem quiser saber mais, pode me chamar no direct que eu vou mandar o link. Isso aí, Lu. Boa noite, Edna. Pegou o bonde andando. Quando as dores são karmas de vidas passadas, tá? Primeiro a gente tem que entender qual é o sistema de crença da pessoa. Tá bem? Então, tipo assim, a partir do momento que eu entendo o sistema de crença da pessoa, a pessoa é reencarnacionista, eu posso falar de karmas de vidas passadas. Se a pessoa não é, eu tenho que trabalhar com a psicosfera da pessoa. Se a pessoa ela tem uma resistência natural a querer olhar para esse lado mais esotérico da vida, eu não forço. A gente não está aqui para dizer se vai existir vida ou não vai existir vida depois da morte. A gente está aqui para acolher as pessoas, independente de raça, cor e credo. A pessoa que chegar até mim ou até chegar aos meus alunos, ela vai ser acolhida e nós vamos olhar para a vida dela com empatia, como Jung diria, como Jesus diria, né? Uma alma conectando com outra. Então, independe se a pessoa acredita ou não em vidas passadas ou vidas futuras, ou seja lá o que for. O que a pessoa precisa dar o braço a torcer é que sim, ela tem o poder, e ela é imagem e semelhança da fonte criadora, e ela pode sim trabalhar-se num nível onde ela vai conseguir se desenvolver física, mental e espiritualmente. Esse é o pressuposto. Mas aí o que acontece quando as dores são kármicas? Se tu tem certeza que a dor é kármica, tu podes buscar por terapias que são mais, como é que eu posso dizer? Como, por exemplo, registros akáshicos, que vão trabalhar essas questões, a alquimia da consciência, desenvolvimento com ayahuasca, entende? Que a pessoa vai conseguir curar em si. O que eu faço aqui, da cadeira que eu ocupo, é trabalhar com as tuas percepções, independente se são crenças de outras vidas, independente se foi o Batman que te fez ou não, como essas crenças estão interferindo na tua forma de pensar, sentir e agir. E é a partir disso que nós somamos esforços, eu com as ferramentas terapêuticas da AME, da abordagem que eu desenvolvi, e tu com a tua boa vontade, para nós irmos em direção à solução disso. O que é a solução disso? É nós concluirmos o aprendizado. Se algo te dói, independente se é crença, se é uma questão, uma lesão mecânica, se é alguma dinâmica de dogma religioso, tá? Isso independe. Por quê? Porque quando tu entende que vós sois deuses e tu entendes que tu é a imagem e semelhança da fonte criadora, tu consegue lembrar alguma coisa que, se eu não me engano, Paulo falava, que é sobre o desenvolvimento mental primeiro, né? E aí o que acontece nisso?
Quando tu olha para o desenvolvimento da tua psique, do teu corpo físico e da tua espiritualidade, que é te apegar a algo que é muito maior que tu começa a soltar a culpabilização e tu começa a entrar num vórtice, vamos botar assim, né, de autoconsciência e autorresponsabilidade, onde tu, como protagonista, vai fazer o que precisa ser feito para transpor essas dores. Claro que com ferramental terapêutico isso é muito mais rápido, muito mais eficaz e longevo, é duradouro. Tá? Então, dores. Quais são as dores? Físicas, mentais, espirituais? Como é que funciona isso? Ah, são de outras vidas? Isso não faz diferença para nós. O cliente vem, nós acolhemos eles, nós entendemos a estrutura do problema. Ah, é uma dor, sei lá, com alcoolismo. E a pessoa tem grande dificuldade, e de repente ela pode ficar violenta ou não. Ela, quando ela bebe para tentar suprimir alguma dor, e a gente acha que é kármico, ou a gente acha que é encosto, ou a gente acha que é obsessor, ou a gente acha que é um trabalho feito, seja lá o que for. Nós vamos trabalhar a consciência dessa pessoa para que ela não fique mais naquela frequência. E aquele aprendizado seja concluído. Toda a dor, ela vem para mostrar algo. Dores físicas, na psicossomática, elas significam para nós o que a boca não falou, não externou de emoções, o corpo vai externar em forma de patologias. Então toda a doença, ela traz uma mensagem, ela tem um significado que a gente não para prestar atenção. E quando a gente para prestar atenção, a gente começa a entender qual a estrutura desse problema e a gente começa um processo muito intenso de autoconhecimento, inclusive autocura. Tá bem? Não sei se te respondi. Poxa, Klaus, que massa, cara. Chega aí, vamos fazer uma carne. Fica tranquila, Edna. Tô aqui para responder vocês. Então vocês entenderam que essa segunda maior dor do ser humaninho, que é a dor de dizer que não tem tempo, ela serve para ser o patrocínio de lidar com insucessos, necessidade de perfeccionismo, mas no fundo, uma grande necessidade, tá, de fazer com que o problema esteja na frente. Qual que é a necessidade de fazer o problema estar na frente, tá? A necessidade de nós criarmos uma super ocupação defensiva. Então a gente vai postergando, por quê? Porque eu tenho o comportamento natural do primatinha que habita dentro de mim, que é de economizar energia. Então eu vou sempre fazer coisa para economizar energia. Eu vou sempre evitar, vou querer fazer amanhã, não vou querer fazer hoje. O meu sistema nervoso não vê sentido em fazer exercício físico até que eu tenha um comportamento consolidado. Até que eu comece a ver os primeiros resultados, sei lá, na academia, ou no meu shape, ou sei lá, quando eu começo a ver resultado, eu tenho um sistema dentro de mim que se chama sistema de recompensa. Dentro de mim, que eu digo, é dentro de nós, tá? Nós temos um sistema que chama sistema de recompensa. E quando a gente vê ganho em alguma coisa, a gente repete ela. E aí, por exemplo, se eu tenho que estudar para uma prova e eu sempre estudo no último dia, eu tenho aquele laço de estudar numa correria e tal, eu sou um aluno nota 7, quando eu aprendo que se eu estudar 20 minutos, meia hora, todos os dias, quando chegar a próxima da prova, eu vou estar muito mais preparado e com a memória consolidada de tudo aquilo que eu já estudei, eu vejo, nossa, mas eu nem sofri tanto. Nossa, cara, eu estudei, os meus colegas se mataram estudando a tarde inteira e eu estudei 2 horinhas de tarde ali, de manhã dei uma revisadinha, fui fazer a prova, pô, tirei 9. Tá? Porque eu crio um comportamento, esse comportamento vai ser patrocinado pelo sistema de recompensa, isso vai me aproximar desse recurso. Mas até isso acontecer, por exemplo, no exercício físico, pode ser que demore pelo menos 15 dias para as questões dos neurotransmissores e da endorfina começar daquele gostinho de, poxa, hoje... Tá? Mas é em média 3 meses, gurizada. Nem pensa que tu acha que vai sentir aquele pique, aquela vontade, não. Vai virar consistente a partir de 90 dias, né? Comentou sobre a autocura, acho muito interessante. Doutor... Com certeza, cara, gosto bastante do material dele. Tudo que acontece, nós temos uma forma de traduzir, tá? Todas as ações sempre são neutras. Vamos pensar assim, ó. Tudo que acontece serve para nos trazer um aprendizado. E se eu não vejo dessa forma, eu sinto dor em tudo que acontece de ruim comigo. Nossa, furei o pneu do carro, nossa, bati o carro, nossa, fui demitido, sei lá. E eu acabo não vendo as oportunidades que tem por detrás, ó, por detrás desse lado de cá, tá? Ó, por detrás, aqui, atrás disso, tá? Desse desafio que aconteceu. Nossa, mas é um desafio, Bruno. Poxa, eu tava apertado de grana, bati o carro, como é que eu vou fazer? Cara, pelo menos tu tem um carro, como é que nós vamos fazer agora para organizar isso? Como que tu vai antever financeiramente um sinistro?
numa próxima. Então a gente cria muito efeito placebo. Eu sempre digo que a vida é neutra, o temperinho da vida quem dá somos nós, se vai ser positivo ou negativo. E isso está totalmente relacionado com a nossa capacidade de aprender com as vicissitudes da vida, de aprender com os desafios. E só quando eu estou no meu recurso adulto, e eu entendo as 4 regras da vida adulta, é que eu me coloco no protagonismo para fazer. Senão eu vou dizer, não tenho tempo. Eu não tenho tempo de fazer o seguro, eu não tenho tempo de fazer seguro até que eu vou lá e bato o carro. Eu não tenho tempo de ter uma conversa com a minha esposa, eu não tenho tempo de educar os meus filhos, eu não tenho tempo de ensinar eles, eu não tenho tempo de estudar com eles, aí reprovou na escola, eu vou lá brigar, vou, sei lá, botar a boca na escola. E aí pior, né? Vou botar a boca na escola. Então, a gente tem que parar com isso e começar a criar, com a primeira lei da vida adulta, a antecipação. Na antecipação eu vou me colocar à disposição de entender o cenário e a partir daí, a partir de uma visualização, eu começo a projetar quais seriam as minhas reações nesse ambiente. Tudo o que acontece conosco num ambiente gera o que a gente chama de percepções. E essas percepções elas criam para o nosso sistema nervoso central uma ambiência. Essa ambiência ela vai modular a nossa forma de pensar, sentir, agir naquele ambiente. E tu vai ver, tem pessoas que são comportadinhos na igreja, lá na Umbanda, lá na Ayahuasca, as pessoas são comportadinhas lá. Mas tu encontra ela sexta-feira no boteco, tu vai ver se ela não tá montada num porco, se ela não tá virada no janho, tocando terror só de cueca em cima da mesa, que girando. Mas aí que tá. As pessoas elas criam modulações para as suas formas de pensar, sentir, agir, dependendo do ambiente onde elas estão. Por isso que a gente costuma falar que nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. E tu vai olhar, cara, tu tá no carro que tu gostaria de estar, tu tá na casa que tu gostaria de estar, tu tá no shape que tu gostaria de estar, tu tá com o conhecimento que tu gostaria de estar, tu tá cuidando da tua família da forma que tu gostaria de cuidar, ou da forma que eles merecem também, porque daí tu começa a ver, cara, eu tô sendo medíocre em algumas coisas, e eu tô dando desculpa como se eu não tivesse tempo pra olhar pra isso, só que, cara, não, peraí, para. Isso aqui é o mais importante. Não é eu ficar chupando bala na tela aqui. O mais importante é eu estar disponível pro meu desenvolvimento físico, mental e espiritual, para quando os meus precisarem, eu estar bem o suficiente para ajudar eles. Para quando, a partir dos meus, os outros precisarem, eu possa estender a mão, eu possa ajudar. Então, é uma forma da gente se colocar predisponível ao aprendizado. Senão, eu sempre vou ter um viés negativo da vida. Tá? E tem 2 tipos de pessoas que eu digo que eu abomino, inclusive peço para que vocês saiam aqui do perfil, não fiquem mais aqui. São pessoas que disseram que já concluíram os estudos e pessoas que dizem que são sãs, pessoas que dizem que são saudáveis. Não, cara, a gente sempre tem algum BO para trabalhar. Só que eu falo para adultos, eu não falo coisa para te agradar aqui. Entende? E eu não vou ficar fazendo... Cara, eu já tô com 34, 35 anos, nem lembrar da minha idade. Tô com 35 anos, eu não tô mais na vibe de querer agradar os outros, entende? Eu tô falando para aqueles que querem me ouvir e tá tudo certo. Entendeu? Ninguém é obrigado a ficar aqui. Show de bola. O Paulo falando é PM e percebe o forte peso que o ambiente tem e exerce sobre as pessoas. Sim, é aquela história, né? Se tu anda com... Eu gosto de pensar de uma forma mais positiva. Se tu anda com 5 milionários, tu será o 6º, tá? Mas se tu anda com 3 trombadinhas, tu vai ser o 4º. Se tu anda com 4 homens que traem as esposas, tu vai ser o 5º. Porque o meio, ele vai modular a tua forma de pensar, sentir e agir. Isso não acontece na hora. Isso vai acontecer... Vou dar um exemplo, tá? Nichando pra questão de traição, tá? Tu tem uma amiga que é casada. E aí, tu não é casado, tu é solteirão. Nossa, aqui ó, curtindo a vida doidada. Mas tu não respeita essa união sagrada com ela, que ela tem com o seu respectivo, e daqui a pouquinho tu começa a falar de problemas, tu começa a ensinar uma coisinha ou outra, tu começa a entrar num assunto mais delicado, daqui a pouco tá falando sobre sexualidade, daqui a pouco tá falando sobre questões mais íntimas, daqui a pouco tu tá levando ela pro trabalho, ou buscando, ou levando pra academia e vice-versa, e tu vai criando um vínculo com uma terceira, quarta, quinta intenção, que no momento de fragilidade... Tu começa devagarinho até implantar aquela pessoa que tá plantando discórdia, não é discórdia, mas que tá implantando ali um comportamento de adultério, por exemplo, de traição, que não é natural da pessoa, mas que tu começa a relativizar para ela, ela entra numa neura, ela entra numa vibe, onde ela vai olhar para a dinâmica e vai dizer, não, peraí, isso não é tão ruim. Mas peraí, não, pois é, tem que ser livre, olha a liberdade, isso aí pra mim é liberdade. Se a pessoa interpretar assim de verdade, beleza, mas se tu induziu, tá sendo um baita de um olho do toba.
Mas aí, só para eu voltar um pouquinho. Na questão do pessoal que, sei lá, tu tá andando com 4 fumantes, tu vai ser o quinto. O comportamento, aquilo vai ficando natural e daqui a pouco um oferece, outro oferece, outro oferece, e aí tu pega e dá o primeiro tequinho, e daqui a pouco tu já gostou, e daqui a pouco tu já nem sabe porque tu já tá usando, mas tu já encontra com os guris, tu já tá usando de novo. Então tu começa a criar um comportamento. Por que não hoje, de forma adulta e autorresponsável, tu olhar para os teus comportamentos que estão disfuncionais? Nossa, cara, eu não consigo correr, sei lá, 5 km. Eu não preciso correr 5 km, mas eu posso caminhar 5 km todos os dias. Eu posso ir pro trabalho, eu posso voltar do trabalho a pé, eu posso ir levar as crianças na escola a pé, eu posso voltar com... sei lá. Mas tu pode criar, sim, todos os dias um pouquinho, uma zona de desconforto. Perfeito? Zona de desconforto eu não gosto de falar. Já explico por quê. Porque zona de desconforto vai implicar em dor. Então nós não vamos falar sobre zona de desconforto, vamos falar sobre expansão da zona de conforto. Eu gosto de falar sobre isso. A expansão da zona de conforto a gente traz para entender que eu não vou sair correndo 42 km de um dia para o outro. Se eu correr 42 km num dia não estou treinado, se eu não morrer no meio da corrida, eu vou passar muito mal, eu vou ficar um mês inteiro de recuperação. Tá? E isso vai gerar pro meu sistema nervoso central uma percepção de dor. Isso não é confortável, eu não gostei disso, eu nunca mais vou repetir isso. Mas quando eu me coloco à disposição de todos os dias fazer uma caminhada, depois da caminhada, sei lá, depois de 15 dias caminhando, eu vou dar um trotezinho. Aí eu vou dar uma volta na quadra correndo, vou dar 2, vou dar 3, dar 5 voltas na quadra correndo, sabe? Eu começo a ficar predisponível a um desenvolvimento mais saudável. A mesma coisa quem quer ler, a mesma coisa quem tem dificuldade para estudar, a pessoa se colocar disponível para ler 2, 3 páginas por dia. No dia tu vai ler 3 páginas. Qual é que vai ser o barato disso? Tu vai anotar com as tuas palavras o que tu entendeu. Claro que se tu anotar uma informação disfuncional, tu vai ali e vai conferir. Ah, não é bem isso. Entende? Porque isso vai fazer com que tu vá consolidando a memória e tu vá ensinando pro teu cérebro esse novo comportamento. Tudo o nosso sistema nervoso aprende. Tá? Tanto para as coisas positivas quanto para as coisas não tão positivas ou disfuncionais que a gente chama. Tá? A diferença de uma coisa positiva ou negativa é que quando é um comportamento negativo a gente chama de vício, quando é um comportamento positivo a gente chama de hábito. Dúvidas, meus amadinhos? Exatamente. O Felipe falou que a gente olha as coisas só por as pessoas costumam olhar, né, só por um viés, né? Na maioria das vezes não vemos o aprendizado. Quando a gente se coloca à disposição de ver o aprendizado, claro, o cara tem que ser muito cristão pra fazer isso, tá? Porque às vezes a pessoa ela te fez mal, ela tava errada, e tu vai ter que te perguntar assim, o que eu tenho que aprender com isso? Onde que tá o meu protagonismo pra, sei lá, o fulano que... sei lá, bateu no meu carro e fugiu. O que eu tenho que aprender com isso? Onde que eu estava roubável? Onde que eu estava vibrando nessa vibe aí e fiquei vulnerável nisso? Tá? O que eu preciso aprender? Onde que eu posso estar com autossabotagem em relação ao meu dinheiro? Porque eu estava juntando uma grana e falou, o cara ganhou meu carro. E se sumiu. E eu não achei mais ele. Sabe? Então, tudo na vida, para quem está desperto, para quem está com o intuito de olhar para o aprendizado que a vida traz, tá? Para o seu crescimento físico, mental e espiritual, tudo na vida é degrau. Tá? Tudo é desenvolvimento. Que legal, Edna. E aí, o que costuma acontecer? Quando a gente entende a necessidade que nós temos de desenvolvimento, nós começamos com o protagonismo a fazer o que precisa ser feito. Quando tu entende que teu corpo tem que ser apto para aguentar o tranco de tu proteger tua família, tu proteger a tua vida, tu conseguir levantar do chão se tu cair, entendeu? Ou se tu cair, tu não te quebrar. Tá? Hoje eu tava correndo com a minha esposa numa avenida que tem próximo de casa, e aí eu não sei o que eu fiz, cara. Eu fui pular o meio-fio e eu caí, rolei assim. E eu disse, pô, se eu não tivesse rolado, eu tinha me quebrado. Que bom que o meu corpo sabia fazer aquilo. Sabe? Porque eu caí em direção à via, eu não sei o que aconteceu. Sabe aquela chupada de bala que não sabe como é que... Cara, aconteceu isso. 35 anos na cara. Tá? No início da corrida. O corpo já tá frio. Eu não tava bem ligado. Né? E o que acontece? Quando eu tô com o corpo apto, eu estou com a mente sã,
eu estou disponível a aprender com a vida, eu começo a entrar num flow que se chama fluxo, que se chama vida plena. A vida plena não vai ser todo o dinheiro do universo, vai ser o dinheiro suficiente. A vida plena não vai ser todo o amor do universo, vai ser o amor suficiente. A vida plena não vai ser a educação perfeita dos filhos, vai ser a educação suficiente. Para quê? Para que eles façam diferente de nós, que eles saibam que eles não precisam repetir os nossos erros, mas que eles possam escolher fazer diferente. É diferente, muito diferente, de ser obrigado a fazer igual ou fazer diferente, entendeu? Quando tu entende, tem a consciência que eu não preciso repetir os erros que meus ancestrais fizeram. Se eles pensavam assim, se eles faziam isso, eu sou o primeiro, cara. Eu tenho que bater no peito e dizer que, cara, eu sou o primeiro que vai fazer isso. Eu sou o primeiro da minha família que não vai ter problema com diabetes. Eu sou o primeiro da minha família que não vai ter problema com alcoolismo, com tabagismo, que não vai ser sedentário, que vai ter um ensino superior, que vai passar num concurso, ou que vai largar o concurso para abrir o seu próprio negócio, sei lá. Mas seja o protagonista. Né? Lembra que a gente tem muito medo de parecer a ovelha negra, mas a ovelha negra comumente é a ovelha rica. Rica em propósito, em valores, em virtudes. É isso que eu falo. Tá? E inevitavelmente, uma coisa puxa a outra, rica também de patrimônio. Já conversamos sobre espiritualidade, sei que você tem um lado espiritualista. Hoje, como você faz? Ou o que você faz? Oxi. Para expandir sua consciência no viés espiritual, tá? O que eu gosto? Eu gosto de estudar sobre tudo, tá? Eu leio tudo. Eu sou viciado em aprender. Mas como que eu gosto de fazer os meus processos, tá? De desenvolvimento? Eu gosto sempre de sentir o que está no momento de ser feito. Quando a gente começa a chegar num nível de intuição, por exemplo, a gente começa a entender onde que a gente precisa estar ou o que nós precisamos fazer pra gente... Gi, boa noite. Pra gente se colocar no protagonismo ou se colocar de forma eficaz naquele processo. Por exemplo, eu entendo, depois de um tempo, depois de eu perceber como eu tenho a minha forma de pensar, sentir, agir, depois que eu começo a me autoconhecer, quando de repente chegou a hora de eu ir embora, ou quando chegou de repente a hora de eu ir treinar, ou quando chegou de repente a hora de eu comer determinada coisa. Entende? Sabe quando tu deixa de ser instintivo e tu passa a ser mais consciente? Assim acontece no desenvolvimento espiritual. Eu recentemente fiz um processo muito legal, que era um processo 100%, que assim, é um processo cristão, tá? E eu sou cristão, porque sigo linha crística, né? Do raciocínio de Jesus. Mas o que acontece? Eu participei de um processo, que são os legendários. E eles têm um viés bem pentecostal ali, de certa forma, bem evangélico. Cara, e foi super legal o processo. Por quê? Porque eu estava disponível de, naquele meio, estar inserido para aprender. Aprendi palavras novas, aprendi uma forma de orar diferente, aprendi alguns cânticos que eles faziam lá. Da mesma forma, eu me coloco disponível quando eu vou, sei lá, numa consagração de ayahuasca. Eu me coloco disponível para aprender, seja lá com a tribo que está lá apresentando ou com o dirigente da cerimônia, mas eu estou indo para observar e absorver. Tá? O que eu gosto de estudar, além de muito universalismo, eu sempre gosto de buscar coerência na linha do tempo das informações. Então, eu não fiquei só no Kardec, eu não fiquei só, sei lá, no budismo, eu não fiquei só no hinduísmo, eu não fiquei só naquilo que é praxe. Eu busquei entender as linhas de raciocínio um pouco mais profundamente. E isso começou a fazer muito sentido para mim, porque eu vi que todas elas estão interligadas. Hoje eu acompanho um cara que eu acho surreal o trabalho dele. E assim, ó, eu demorei para dar o braço a torcer, porque eu dizia que não tinha tempo também, né? Para começar a acompanhar ele, que é o Jean Valjean. Cara, o cara é surreal, cara. O velho é top, tá? Mas assim, é bem aquele esquema. Eu tenho que estar disponível para esse aprendizado. E por muito tempo eu olhava alguns vídeos, alguns cortes, nossa, cara, parece que não entra na minha cabeça. Tá? E é normal, acontece. Aconteceu, sei lá, em 2014, lá quando eu comecei a estudar o Hélio Couto. Aconteceu com determinados temas, por exemplo, eu não gostava das pessoas muito esotéricas. Eu gostava muito do pessoal que era mais voltado para neurociências. E eu achava o pessoal muito esotérico, muito gratiluz. Eu não tinha paciência para aquele processo muito gratiluz. Quando eu comecei a me permitir olhar por o que tem por detrás dos meus julgamentos, eu comecei a entender, não, peraí, cara, esses caras fazem coisa legal. Pô, isso aí é muito massa. A mesma coisa é o pessoal das congregações, seja lá por exemplo, do pessoal dos núcleos ou das células das igrejas. Quando eu comecei a olhar o que tem por detrás do meu julgamento, aquilo, nossa, o que tem? Eu vou tirar esse modo
de desculpa e vou olhar o que tem de bom nisso. Como que eu posso me nutrir disso? E é isso que a gente tem que fazer para a vida. Como que eu posso aprender com isso, sabe? O que tem de conhecimento, o que tem de aprendizado atrás desse desafio, o que tem de aprendizado através dessa pessoa, através dessa cultura, através dessa religiosidade, não religião. Tá? Isso é muito legal de fazer. Então, tem períodos que eu vou na ayahuasca, tem períodos que eu vou na manutenção para tomar um passe energético no Kardec, ou de repente vou para conversar com um preto velho numa casa de confiança de Umbanda, num terreiro, né? Ou de repente vou fazer uma limpeza energética com alquimia ou com técnicas de apometria. Cara, eu tenho um compêndio de 80 formações que me facilitaram eu baixar o meu ego e eu entender que eu não sei nada, cara. E entender que tem Deus em tudo, só que não com as palavras que eu gostaria de ouvir. E aí quando eu me coloquei disponível para entender isso, eu disse, cara, é tudo o tempo todo. Só tem outros nomes, cara. Só que daí eu quero, com a minha prepotência, eu um primatinha, que tem menos de 48 mil anos aqui, que eu sou homo sapiens sapiens, eu quero julgar que tu não sabe o que tu tá falando, porque eu sei o que é... Cara, não funciona assim, não funciona assim. Mas sendo bem humilde e sendo... bem franco, é isso que eu faço. Essa é a minha disponibilidade para aprender. Sobre tudo, tá? Desde neurociência, acelerador de partículas, qualquer coisa. Tá? Como faz manutenção de disco voador. Tudo. Claro que existem núcleos para eu falar sobre isso. Né? Nas minhas redes sociais eu falo do que eu quero. É minha. Tá? Mas, por exemplo, quando eu estou atendendo empresas, eu vou focar no mapa que a gente chama na neurolinguística, né? Que é a forma a estrutura de pensamento que tem aquele núcleo. Tá? Isso pode ser desde uma palestra que eu vou dar numa igreja, ou num centro de Umbanda, ou uma palestra que eu vou dar num hotel, ou uma palestra que eu vou dar numa multinacional. Eu vou me adequar com as ferramentas que eu tenho, porque eu sou um homo sapiens sapiens, eu sei que eu tenho ferramentas, e eu escolho essas ferramentas para moldar o conhecimento de uma forma onde eu possa ser contribuição onde eu vou. Eu não vou lá para pregar, para dizer que isso aqui é certo, isso aqui é errado, não, porque tem que acender um incenso, porque tem que fazer não sei o quê. Entende? Eu estou disponível para servir. Muita loucura, pessoal? Pode perguntar aí. As pessoas deixam de aprender porque são preconceituosas. Que legal. Observar e absorver é a melhor coisa que tem. Maior brasileiro que estuda de forma muito séria as experiências. Cara, eu gostava de um canal que Afinal o que somos nós, se eu não me engano o nome do canal. Afinal o que somos nós. Ou quem somos nós. Mas procura tu achar algo sobre. É só sobre experiências de EQM. O que acontece na EQM, cara? A gente tem um processo de renderização dos registros acásticos, de toda a informação que eu tive nesse período de espaço-tempo aqui com essa consciência, tá? Com essa vida, tá? Nessa vida, que ela passa na instalação do software, no caso, quando a gente está reencarnando, ela é instalada e tem uma grande liberação de metiltriptamina, que é a DMT que tem na ayahuasca. Tá? E essa liberação de DMT, ela é residual, a vida inteira a gente fica com um restinho. Mas quando a gente usa, por exemplo, a ayahuasca, ela tem um outro pico, ela tem uma outra liberação, a gente vai expandindo a consciência para isso. Na experiência de quase morte, acontece algo parecido. Inclusive, algumas pessoas, se eu não me engano, foi o Legrazi que fala sobre isso. Ele fala sobre pessoas que tiveram trechos de códigos genéticos alterados depois que passaram por experiências de quase morte. Tá? Mas na experiência de quase morte, tu tem sim uma grande liberação de metiltriptamina, que é o que faz as pessoas mudarem completamente a vida. O cara era uma vida torta lá, não sei o que, passou por um acidente, quase morreu. E aí não necessariamente foi uma experiência onde ele se viu fora do corpo, ou viu entes queridos de outras dimensões ali, que, sei lá, os parentes e tal, né? Ele passou por uma experiência que quase morreu. Ele teve uma grande liberação de metiltriptamina, isso faz com que ele tenha uma reconsolidação da arquitetura neural dele, onde ele vai mudar a forma dele de pensar, sentir e agir. Então a pessoa era uma vida torta lá, a pessoa parou de fumar, parou de brigar, parou de fazer coisa errada, se converteu a alguma religião ou não se converteu a religião nenhuma, mas a pessoa mudou completamente. É isso que acontece. Tá? Isso acontece no processo de desenvolvimento. Quando a gente está olhando para dentro, quando nós estamos fazendo processos de meditação, quando a gente está fazendo oração, quando a gente está fazendo processo de visualização, mentalização, nós estamos escolhendo, nós estamos decretando de dentro para fora os nossos melhores e mais
é abundantes recursos disponíveis, que é a projeção daquilo que nós temos de bom dentro de nós. Dúvidas? Mas eu não lembro desse nome, cara. Eu tô com, quando tu falou, me veio na cabeça o Siddhartha Moreira, acho que é. Siddhartha Pereira, acho que é. Mas ele fala sobre sonho. Show de bola. Vocês já leram um livro muito bom que chama Manual do Caráter? Se vocês não leram, vocês estão chupando bala. É meu esse livro aí. Bora para a terceira pergunta. Bora, não precisa ser sobre o tema, tá? Pode ser qualquer pergunta. Manda só aquelas brabas, só aquelas polêmicas. Show de bola, Felipe. Pode mandar pergunta agora que eu tô 200% disponível. Que legal o pessoal se reconhecer, né? Olha aí que legal o Paulão reconhecendo o Felipe. Cara, isso é fundamental. Eu sempre digo que as pessoas, a cada 3 meses, se ela ficou sem falar contigo, ela precisa te reconhecer. Ela tem que te conhecer de novo. Porque tu estás numa jornada de desenvolvimento físico, mental e espiritual que faz com que as pessoas tenham essa necessidade. Ó, tenho livros bons para indicar para vocês. Manual do Caráter. O que é a ansiedade, para onde vão meus pensamentos. Manual dos primeiros cuidados psicológicos, manual de hipnose clínica com abordagem multifatorial integrativa. Todos esses são muito bons. Outras formas de dizer não. Todos esses são os melhores escritores que vocês não vão encontrar um cara parecido. Um cara top, cara, pensa num cara bom. Acho que alguns tem no link que tá na bio ali. Felipe, bota o nome do teu livro aí pra nós. Cuidado pra não queimar as mãos, hein, Felipe. Fica tranquila, Regina, no teu tempo, tá? Eu tenho deixado todas gravadas, só as práticas que eu tô fazendo, né, os exercícios ali, seja de hipnose ou de constelação, seja lá o que for que eu tô fazendo, eu tô fazendo pro pessoal, aí é o pessoal que tá ao vivo que vê. Porque daí eu mando o link do Meet e tal, a gente faz o negócio. Porque nós somos trabalhadores, tá, pessoal? Então daí não é pra todo mundo mesmo, é só pra quem quer. Manda o nome aí, ô, Filipão. Pergunta. Luiz, boa noite. Wanderson, boa noite. Amanda, boa noite. Marcelo, boa noite. Já tô concluindo, mas aí vocês podem voltar e ver. Nossa, daí tem que ver ou quando tu vir pra cá, pra ilha, ou quando eu for pra aí. É que tá muito frio aí, agora eu não vou ir. Eu não tenho cabelo, como é que eu vou pra aí? Muito frio. Já desacostumei. Agora, essa semana, na semana passada fez 12 graus aqui, eu já tava com frio. Acostumado com -3 aí, né? Bora, qualquer pergunta. O pessoal que vai ver gravado e quiser fazer pergunta ou no comentário ou no direct, fique à vontade, tá? Tu que tá vendo gravado aí, seu preguiçosinho. Fique tranquilo, que eu tô aqui. Calma que eu tô aqui. Pode mandar tua pergunta aí nos comentários ou tu manda direto no direct que eu te respondo. Se não há perguntas pro momento, eu vou cuidando da minha vida e eu espero que vocês cuidem da vida de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só prender o grito, eu tô sempre disponível, eu respondo todo mundo. Cuidem de suas vidas, respirem fundo e voem alto. Lembra que isso aqui é só para adulto, então tu chegou, tá meio afoito, meio afobado, dá mais umas olhadas aí, dá mais uma estudada, vê alguns conteúdos que a gente já fez, tá?
Mas não fica achando que isso aqui é para qualquer um, isso aqui é só para quem quer. Não faço questão de agradar as pessoas, eu estou aqui para transbordar um pouco de conhecimento que eu adquiri. Perfeito, queridos? É isso então? Professor Zeca, boa noite. Decidi olhar para mim, coloquei minha mãe... Olha! E aí tu fez o quê em um mês? Show de bola, Regina. Vai cuidar da tua vida, Regina. Só lembra de não olhar para tua mãe quando ela tá no teu lugar. Lembra de olhar como funcionário, ou como ajudante, ou alguma coisa ali, para não ficar criando uma disfunção aí. E agora o patrocínio do livro do Felipe. Entre Mundos, a Espiritualidade e o Poder das Crenças. Pô, paulada ficou bom, hein? Explorando o visível e o invisível na mente humana. Eu vou ganhar um exemplar para fazer um review para vocês aí. Tá, Felipe? Eu fiz o patrocinado aqui, tu me dá um livro aí para eu ver se é bem bom. Como você vê a IA na sua profissão? Tá, no Brasil, ser terapeuta não é profissão, né? Não é regulamentado. Então qualquer um pode dizer que é terapeuta. E aí que tá, né? Tem vários que vão... Faz um recorte, Felipe, do que eu falei e faz um patrocinado. Mas aí sobre o uso de IA, tá? Terapeuta no Brasil não é profissão. E por não ser, qualquer um pode dizer que é. O que eu vejo na questão da IA é que tem muitos terapeutas que têm grande excelência, que já poderiam estar atendendo, tem muitos alunos que já poderiam estar ganhando muito dinheiro ajudando o próximo, e sim, a gente ganha porque a gente cobra diferenciado, porque a gente entrega resultado rápido, em média os processos são 4 sessões, então onde que hoje tu encontras processos terapêuticos com coerência, com consistência, tá? Em 4 sessões? Sabe, não é comum, não é trivial tu encontrar. Tu vai encontrar pessoas que fazem anos e anos de terapia. E isso tu pode botar no Google aí, que se eu não me engano tem um dado da OMS que fala sobre essa questão de que terapias convencionais vão demorar de 3 a 5 anos para ter 56% de efetividade. Enquanto nós, que trabalhamos com psicoterapia de breves resultados, nós temos ali cerca de 90 dias, 92%. Então é só tu pesar. Tu quer ficar 5 a 8 anos, sei lá, fazendo terapia para ter metade do teu problema resolvido? Ou tu quer fazer terapia para ter resultado e, sei lá, mês que vem, tu já ser outra pessoa. Aí o que acontece? Na questão de usar a ferramenta de eu acho que tu pode usar de acordo com a tua linha de raciocínio. Eu não gosto de ficar engessado só numa. Por exemplo, eu não vou usar só Jung, só Lacan, só Freud, só Otto, só Reich, não. Tá? Eu gosto de entender sobre todos eles, porque daí eu consigo ter uma visão, um panorama muito mais rico sobre aquela dinâmica que a pessoa me traz. Não vou tratar tudo como se fosse poder, como Adler. Eu não vou tratar tudo como se fosse busca de sentido, como se fosse o Frankl. Eu não vou tratar tudo como se fosse libido, por causa do Freud. Entende? Mas aí que tá uma coisa bonita. Na IA tu consegue, de repente, entregar os teus prontuários ou resumos das sessões de terapia que tu faz pro teu cliente, para ele ter mais ou menos uma noção de onde ele está. Não é o processo que eu ensino, mas eu acho isso muito bom, acho isso muito importante de se fazer. Outra coisa que eu acho muito legal é que com a IA tu também pode criar soluções, exercícios, dinâmicas para os teus clientes, tá? Mas aí já é um tanto delicado, que depende da linha de raciocínio que a gente adota, tá? Eu não gosto de ser engessado, eu gosto de usar o que o meu cliente precisa. Não vou usar a constelação com todo mundo e vou usar a constelação, não. Tem gente que eu vou usar a Blue Scan, tem gente que eu vou usar dinâmicas com PNL, com hipnose, com constelação, tá? Eu vou usar o que o meu cliente precisa. E é assim que eu ensino meus alunos. A gente usa o que o cliente precisa, tá? Mas eu não acho que vai ser algo que vai durar muito, tá? Porque a gente está justamente, principalmente depois daquele evento global catastrófico que teve aí, a gente está precisando muito de contato. A gente está precisando de presença, de olho no olho, coisa que o ser humano está sensibilizando. Então eu acredito que a empatia, o silêncio, o acenar com a cabeça, sabe? O toque, ele vai ser extremamente necessário para a gente fazer manutenção da saúde mental. Tá? Então eu vejo que isso não vai existir uma substituição. A gente tem que se somar. Assim que nem eu digo, por exemplo, em centros de tecnologia que eu frequento, lá em grupos de estudos ou grupos de empreendedores, que o pessoal que diz que tem receio da IA, ou diz que a IA vai vir para trazer economia, ou diz que a IA já é rotulando. Cara, não vai ser assim. Vai existir vida antes e depois, e quem vai sobreviver depois é quem soube usar o seu trabalho junto com o IA. Entende? Aí a pessoa cresce e prospera em todas as áreas. Rafa, boa noite. Michele, Marilis.
Exato, exato. E aí tu pode usar para, inclusive tu pode usar para ter uma segunda opinião, mas não levar aquilo como se fosse uma lei de talhão, né? Não levar aquilo a ferro e fogo, ou olhar de forma olho por olho, dente por dente, né? Que é uma coisa fidedigna, mas tu pode ter outras linhas de raciocínio que vão te ajudar a concluir o teu, e não a tecnologia concluir por ti. Que daí tu tá terceirizando a tua forma de pensar. Eu sei que o brasileiro é muito comum fazer isso, terceirizar para políticos a sua forma de pensar, mas aí tu começa a olhar o teu protagonismo em xeque. Então é uma forma de tu usar é como se fosse uma espada para um guerreiro medieval. É um instrumento, entende? É um instrumento. Então a IA ela vem como um instrumento para todas as profissões. Tu só tem que saber como usar. Mais perguntas, amadinhos? Mas vai ser uma honra, Felipe. Bora? Bora fazer esse trem acontecer. Queridos, não há mais dúvidas, eu vou cuidar da minha vida. Gratidão por menos um dia. Só quem é da Alcatel vai entender essa. Se tu não é da Alcatel, me chama no privado para eu mandar o link do grupo para tu entrar para a Alcatel. Alcatel é gratuito. Nós vamos fazer uma série de lives aí. A gente tem rotinas que a gente cuida, alimentação, livros que a gente lê, desenvolvimento físico, mental e espiritual é lá. Feito, queridinhos. Beijo, meus lobinhos. Cuidem de suas vidas. Se tiverem mais perguntas, é só perguntar depois no direct ali que eu respondo todo mundo. Eu deixei uma caixinha de pergunta, eu nem vi na real. Mas eu deixei uma caixinha de pergunta ali nos stories. Vai ali e bota as perguntas que tu quer fazer ali. Tá bem, meus amadinhos? Cuidem de suas vidas. Gratidão pela oportunidade. Vamos falando, vamos tirando dúvida aí. Fiquem atentos, eu vou trabalhar muito mais essa questão de mentalização. Eu tô vendo que o pessoal tá fazendo coisa muito errada. E aí depois desculpa, diz que não dá certo, que tá errado, tá? Mas, cara, dá certo sim. É a gente que tá fazendo errado, tá? Então, quando a gente entende qual é que é a estrutura da magia, a gente faz a coisa acontecer com fluidez, cara, com naturalidade. Tá bem? Mas já tem uma live aí que eu tô distribuindo no direct, se tu tiver interesse. Chama lá que eu te passo o link e tu vai ver como é que funciona a estrutura da mentalização. Feito? Ó, beijos de luz, curem suas vidas, façam o que precisa ser feito. Semana recém tá começando, tu pode mudar completamente tua história nesse exato segundo no instalar de dedos. É só tu decidir fazer diferente, em todos os aspectos. Tudo aquilo que tu já fez não diz o que tu é hoje. O que faz tu ser o que és hoje é a disfunção que tu tá carregando ou ocultando. Então escolhe olhar para ela que ela deixa de ser uma disfunção, ela vai começar a virar uma habilidade. Porque atrás de toda grande dor existe um grande recurso para ser desperto. Então para de ser vítima da vida, vítima da sociedade, vítima das circunstâncias. O que aconteceu contigo serviu para te tornar uma pessoa melhor. Se ainda dói, é porque tu ainda não aprendeu com isso. Feito? Beijo de luz.